Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino. No vídeo de hoje vamos aprender como fazer backup e restaurar arquivos de parâmetro no Oracle, tá? Então é muito importante que a gente aprenda a fazer essa atividade aqui, porque alterar arquivos de parâmetro no Oracle é uma atividade muito comum ali no dia a dia do DBA e eventualmente a gente pode cometer alguns erros ali ou ter alguma situação que a gente precise estar prevenido. E a gente vai ver isso aqui na prática aqui como estar, vamos dizer, resguardado quanto a possíveis problemas ali com o arquivo de parâmetro, tá? Então sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. E aqui, como sempre, aqui nós temos aqui um resumo do vídeo de tudo que nós vamos ver aqui no decorrer desse vídeo. E, como sempre, também temos aqui uma visão geral onde eu explico a parte conceitual aqui dessa aula, tá? Então, gosto de sempre reforçar isso aqui, que é importante a gente unir aqui a teoria e a prática para que a gente se torne um profissional bem completo, tá? A teoria sozinha não adianta de nada, a prática sozinha adianta, mas adianta pouco. Você juntar os dois é que torna você um profissional diferenciado. Então aqui por isso que é importante nós termos aqui essa visão teórica, tá? Então aqui, reforçando aqui, o SP-File aqui, que é o Server Parameter File, é um arquivo binário que armazena parâmetros de iniciação do banco, tá? Então eu estou fazendo aqui uma série de vídeos aqui sobre o arquivo de parâmetro. Esse aqui já é o terceiro vídeo, então se você tem interesse aqui em ver mais informações sobre os arquivos de parâmetro, eu já gravei 2 outros vídeos aqui, então você pode acessar aqui na descrição do vídeo aqui que vai estar, eu vou colocar todos os links aqui dos vídeos anteriores, tá? E diferente do P-File, ele é lido diretamente na iniciação do banco. E para você fazer backup e você fazer backup do SP File é essencial para restaurar a configuração em caso de corrupção ou perda, tá? Ele pode ser feito via RMAN, via SQL Plus ou diretamente pelo sistema operacional. Então assim, você não vai querer se colocar numa situação de você perder o seu SP file, tá? Então é importante que você consegue até se recuperar, assim, você consegue refazer ali o SP file ali, lendo ali o alert log, você tem algumas coisas ali que você pode, vamos dizer assim, se restabelecer para se recuperar caso você perca o SP-File, mas você vai perder um tempão e se você perdeu o seu SP-File, você está recuperando o banco, você vai gastar tempo e num momento de muito estresse, né? Então não é legal você perder o seu SP-File, ele é um arquivo de pouquíssimos kbytes, então não tem por que você não incluí-lo na sua rotina de backup. E aqui recomenda-se manter cópias do SP-File junto aos backups regulares do banco, tá? Então quando você faz backup do banco, e backup do banco, para mim, assim, tem que ser feito ali via RMAN, você pode configurar para que o próprio RMAN faça de forma, vamos dizer assim, automática o backup do SP File e do Control File. Então, ele já vai entrar ali, vamos dizer assim, entre aspas, no piloto automático. Executou o backup do banco, automaticamente ele faz o backup do SP File. Você também pode fazer o backup manual lá, fazer uma especificação ali de quando você está fazendo o backup do banco, também faz um backup do SP File. Então não tem porquê, você tem que botar ali no fluxo da sua rotina de backup para que você faça backups do seu SP File regularmente, tá bom? Bem, dando continuidade aqui, vamos ver aqui como fazer o backup do SP File via RMAN, tá? Então, como eu disse aqui, você pode incluir aqui na sua rotina de backup. Aqui, obviamente, eu vou fazer ele manualmente, mas você pode incluir no seu script de backup, tá? Então, fazer o backup aqui via RMAN é muito simples. Você botar aqui backup SP File, se o seu RMAN já tiver configurado ali, o seu banco de dados tiver configurado o DB Recovery File Dash, você tiver com a Fast Recovery área ativa, ele já vai gerar aqui o seu backup já no caminho que você especificou, tá? Então aqui ele criou esse arquivo aqui, eu não dei nome, não fiz nada aqui, ele já criou esse arquivo para mim. Então você pode incluir aqui, você pode não, você deve incluir na sua rotina de backup para fazer o backup aqui via RMAN, tá? Então aqui uma outra forma aqui de você fazer o backup via RMAN é você especificar o caminho, tá? Então aqui você pode, por exemplo, especificar um caminho para o seu arquivo de backup. Então ele vai gerar aqui um backup com o nome no caminho que você especificou. Esse %U aqui para ele dar aqui uma formatação aqui para o seu arquivo de backup, tá? Então para ele criar aqui um nome único, tá? Então ele criou aqui o seu arquivo de backup via RMAN. Então se você precisar restaurar o seu arquivo de parâmetro, você vai ter uma cópia atual. E como o arquivo de parâmetro não é algo que
é modificado constantemente, tá? Então, por exemplo, você iniciou o banco hoje. O seu banco de dados, um segundo depois que ele foi inicializado, provavelmente ele já está diferente, tá? Agora, o arquivo de parâmetro, não. Se você fez backup dele de hora em hora ali, por exemplo, eu tenho uma rotina de archive que roda de hora em hora, eu vou incluir dentro do meu processo de backup dos archives, também um backup do meu SP File. Como a gente pode ver aqui, esse arquivo que ele gerou aqui, ele vai ser bem pequenininho, tá vendo? Um arquivo de 112 KB. Então, não tem porquê você não incluí-lo na sua rotina de backup. E aqui você pode fazer aqui um backup. Opa, aqui eu saí do RMAN, tá? Então você pode aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, de você fazer um backup do seu database, olhando aqui para um backup database, ele está fazendo backup do banco de dados, incluindo o control file e o SP file. Então aqui ele vai fazer o backup do banco de dados e, assim, numa tacada só, ele também vai fazer aqui o backup do seu SP file e control file. Então ele vai, como eu disse, ele tem que estar ali junto, ali, tem que estar dentro do seu processo de backup ali para que você não perca, tá bom? E uma outra, enquanto ele está executando aqui, uma outra coisa que também que é importante, eu sempre habilito aqui nos meus ambientes, é o auto backup, tá? Então aqui o parâmetro control file auto backup faz backup automático do SP file e do control file quando executado. O nome, eu acho que ele é um pouco, vamos dizer assim, talvez ele seja, vamos dizer assim, quem sou eu para poder determinar para a Oracle o que é certo e errado, mas aqui ele determina que ele sugere que esse parâmetro aqui ele só vai influenciar o backup do control file, mas não, ele influencia o backup do control file e do SP file. Eu imagino, tá? Não tenho essa informação, mas eu imagino que lá atrás, quando a Oracle lançou esse parâmetro aqui a primeira vez com a RMAN, talvez ele fizesse só backup do control file e depois, com o tempo ali, com a evolução da ferramenta, ela incluiu aqui junto aqui para fazer backup do SP file. Mas isso é só uma suposição minha, tá? E por padrão, esse parâmetro vamos dizer assim, habilitado, tá? Então aqui, ó, configure auto backup on, mas se você precisar aqui, por exemplo, fazer aqui a configuração do auto backup, ele vai fazer. E, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou botar para fazer um backup do banco de dados e dos archives logs, e a gente vai ver que lá no final do meu backup, ele vai gerar um auto backup tanto do meu SP file quanto do meu control file, tá? Então é muito útil, assim, como eu disse. Sempre você precisa fazer backup do seu SP file, tá? Você não vai querer se colocar numa situação que você vai perder ali algumas configurações. Tem bancos de dados que são extremamente sensíveis. Já cansei de pegar situações em que banco de dados que tinham ali, vamos dizer ali, alguns parâmetros ali que fizeram ali um tuning muito bom no banco de dados, fizeram com que ele funcionasse muito bem. Aí se você perde esse parâmetro ali, você vai acabar voltando, ele vai acabar regredindo, tá? Então você vai voltar para uma situação que quando subir o banco nada vai funcionar direito, tá? Então aqui ele terminou o backup, ele começou a fazer aqui o backup aqui do meu container, um banco de dados pequeno, né? E conforme aqui ele tem aqui o container, aqui depois ele fez o backup aqui ele fez o backup aqui da meu container, depois ele fez o backup do meu PDBs, mas aqui no finalzinho, esse aqui que é o que importa, tá? No finalzinho, ele finaliza aqui fazendo um backup dos archives, tá? Então ele faz aqui um backup dos archives. Aí depois que ele finaliza aqui o backup dos archives, ele vai fazer aqui, ele inicia aqui, ó, tá vendo? Ele aqui é Starting Control File and SP File Auto Backup. Então ele faz aqui, ó, rapidinho aqui, bem no finalzinho aqui, ó, tá vendo? Começou esse horário aqui e terminou esse horário aqui. Então, em um segundo, ele fez o backup aqui do meu SP file e do meu control file também. E ficou aqui ó, um arquivo de 18 megas, porque ele incluiu também o backup do control file, que é um pouquinho maior, tá? Tem uma outra forma que eu uso muito essa forma aqui, tá? Mesmo o banco tendo o backup do SP file automático, sempre que eu vou, por exemplo, fazer aqui uma modificação no banco de dados,
eu literalmente eu faço esse backup aqui, ó, tá vendo? Create, por exemplo, pfile from spfile. Ele vai criar aqui no meu banco de dados, aqui no meu sistema operacional, perdão, esse arquivo, tá? É um arquivo pequenininho, de 1 KB, tá? Eu posso até ver o conteúdo dele, porque é um arquivo de texto, tá? Então eu consigo ver aqui direitinho aqui todos os parâmetros que estão definidos nele. É um arquivo muito pequenininho, tá? E aqui para você, vamos supor, numa situação... eu vou ver isso aí, eu vou mostrar esse comando aqui mais à frente, que eu vou dar um exemplo prático, tá? Mas vamos supor, eu quero restaurar aqui o meu spfile a partir do pfile, eu uso esse comando aqui, tá? A gente vai ver aqui na prática aqui como funciona isso aqui. E a gente pode também fazer aqui o backup via sistema operacional. Não é uma coisa que eu normalmente utilizo, tá? Mas é possível também fazer isso aqui. Você pode copiar diretamente o arquivo binário do spfile. Pode ser feito com banco aberto ou fechado, não tem problema. O local do spfile fica aqui no... cadê aqui? O local do spfile é esse aqui, tá? Normalmente ele fica lá na Oracle Home, dentro dessa pasta aqui DBS, spfile, o nome do meu database, tá? Então ele fica normalmente nessa localização. Então aqui eu poderia, por exemplo, aqui fazer essa cópia aqui, ó. Vamos supor. Só que eu confesso que eu não acho isso aqui muito prático, tá? Eu prefiro deixar a própria rotina do RMAN fazendo o backup, ou eventualmente, vamos supor, eu estou fazendo aqui uma alteração, porque sempre quando eu faço alterações em parâmetros no Oracle, eu sempre faço uma cópia do meu spfile, tá? Então aqui, para você restaurar, basta você voltar aqui o seu... Por exemplo, eu criei esse arquivo de backup aqui, ó, e para restaurar, basta fazer o processo inverso, né? Copiar da origem para o destino aqui, que é lá no DBS, tá? Agora, eu vou mostrar aqui uma situação, que nem eu falei, vou mostrar aqui uma situação que eu acho que vai ficar mais prático, fica mais fácil de entender, tá? Então aqui, eu vou me conectar aqui no banco. Vamos supor que eu vou fazer uma alteração aqui na minha SGA, tá? Então, só para contextualizar, o meu servidor aqui, ele tem 4 GB de RAM, que é uma máquina de teste, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer um backup aqui do meu arquivo de parâmetro. Criei aqui e agora tem um arquivo de backup, tá? Eu vou fazer aqui essa alteração aqui, tá? Vou fazer essa alteração aqui. Vamos supor que, hipoteticamente, eu quisesse colocar aqui, por exemplo, a SGA aqui com 4 GB, mas eu botei um 0 a mais, ele entrou aqui e virou 40, tá? Ele virou 40. Então, é uma situação que pode acontecer. Vou dar aqui um shutdown no banco e um startup. Só que agora, quando eu der um startup no banco, ele vai tentar subir uma SGA, vai criar o parâmetro do SGA Max Size aqui com 40 GB. Por mais que o SGA Max Size ele não aloque diretamente a memória, mas o Oracle vai olhar, fala assim, opa, eu tô subindo aqui o Max Size com 40 GB, mas o meu servidor não tem capacidade para isso não, tá? Então aqui ele vai dar aqui ele vai dar aqui uma mensagem de erro dizendo que a memória está mal configurada, tá? E agora, como que faz nessa situação? Se você não tiver, vamos dizer assim, o arquivo, tivesse feito o arquivo de backup, dá um certo trabalho você fazer. Então aqui, com o arquivo de backup que eu fiz aqui, eu já passei por situações, não exatamente um erro como esse aqui, mas eu já passei por situações que eu precisei fazer exatamente esse caminho aqui, tá? Fui lá, restaurei subi o banco com o pfile que eu criei, tá? Vou subir o banco aqui com o pfile que eu criei e depois eu restauro o meu spfile a partir do meu pfile. Então você der um parâmetro, deu show parameter spfile vai estar vazio, porque eu subi com um arquivo com pfile, não subi com spfile. Agora eu vou criar um novo spfile, se eu, por exemplo, aqui ls-lhtr, cadê aqui o arquivo aqui? A gente pode ver aqui que ele é um arquivo aqui de 12:09, tá? Então aqui eu vou criar aqui um novo spfile, tá? E se eu executar novamente esse comando aqui, a gente pode ver aqui que ele foi atualizado para a hora que eu fiz aqui a modificação. Então é um arquivo novo. E agora ele estava assim, com todos os parâmetros antes de eu ter feito aquela modificação. Então agora eu vou fazer aqui o shutdown e o start.
e o startup, tá? Vou fazer aqui o shutdown e o startup. Então aqui ele vai conseguir subir porque ele vai estar com os parâmetros conforme assim, antes da alteração que eu fiz, tá? Então ele vai conseguir subir perfeitamente, tá? Então aqui ele funciona de uma forma bem simples aqui, tá? Então ele fez aqui já o shutdown, tá terminando aqui, na verdade. E aqui eu vou botar para subir o banco aqui e ele vai subir aqui, espero eu, né, que ele suba tranquilamente, tá? Então aqui, agora sim, a instância está em shutdown. E aqui, não, já tinha feito aqui, eu não copiei aqui o... Agora eu vou dar aqui um startup aqui e ele vai, agora não vai dar aquela reclamação que ele deu anteriormente, tá? Então, tá vendo? Agora ele conseguiu aí já leu aí o parâmetro, montou o banco e abriu o banco, tá? Agora eu vou mostrar como fazer essa restauração via RMAN, tá? Caso o SP file seja corrompido ou ausente, é possível também restaurá-lo via RMAN. O banco de dados deve estar no estado no mount para restaurar o SP file, tá? Então aqui, vamos fazer aqui um teste prático aqui, ó. Pronto, apaguei aqui o meu SP file, tá? Então vou conectar aqui no banco e vou executar esses 3 comandos aqui. E obviamente ele vai falhar porque não existe aqui o SP file, mas a gente tem o nosso backup que nós fizemos aqui do RMAN, tá? Então eu posso pegar aqui, cadê aqui o arquivo que eu fiz cadê aqui caramba, tanta coisa aqui. Cadê aqui? Deixa eu só achar aqui o meu backup aqui que eu fiz aqui. Eu poderia usar eu poderia usar, vamos dizer assim, qualquer arquivo, tá? Que eu, por exemplo, o do auto backup, mas eu vou pegar esse aqui, que foi um caminho aqui que eu criei, tá? Então vamos vir aqui, ó. Vou usar esse cara aqui, tá? Então aqui, o que aconteceu? Ele fez o shutdown, beleza, tentou subir o banco e ele não achou o arquivo. Como que eu voltaria esse SP file usando o RMAN? Primeiro, eu vou criar aqui um arquivo de parâmetro aqui só com o nome do meu banco, tá? Porque para ter um arquivo de parâmetro mínimo para subir o banco aqui como no mount, tá? Então ele vai subir como no mount. Eu vou subir o banco aqui como no mount, lendo esse arquivo esse init que eu criei aqui só com esse parâmetro, dbname cdb1, que é o nome do meu banco de dados, tá? Então ele startou aqui. E agora eu vou restaurar o meu SP file usando o backup que eu fiz lá atrás. Então aqui ele restaurou aqui o meu SP file. Se eu for pegar agora aqui e fizer aqui um ls aqui no meu arquivo, ele voltou. Tá aqui de volta aqui san e salvo, tá bom? Então agora eu posso fazer aqui, perdão, eu tenho que fazer aqui agora o shutdown e o startup, tá? Eu posso fazer aqui tanto pelo RMAN quanto porque aqui, por enquanto, ele está em no mount com aquele arquivo de parâmetro que eu criei só com o conteúdo no meu dbname. Agora eu vou fazer o shutdown para ele assim, esquecer aquele arquivo de parâmetro que eu criei e dar um startup aqui para ele fazer o startup lendo o SP file. Lembra que ele falhou aqui em cima aqui o startup, né? Ele falhou aqui o startup, tá? Então ele não achou. Mas agora eu restaurei aqui via RMAN e ele achou perfeitamente aqui o meu arquivo de parâmetro, tá bom? Então aqui banco de dados no ar, sem problema, não se coloque aqui numa situação que você não consiga voltar, tá? Então sempre que de backup, seja os backups regulares via RMAN, e sempre quando você fizer ali alguma alteração nos parâmetros ali, sempre queria um backup ali que nem eu criei, né? Que é esse create pfile from spfile, que é esse parâmetro aqui em cima, tá? Cadê aqui? Esse aqui, ó, tá vendo? Eu sempre faz isso aqui, né? Aprenda a fazer isso aqui, treine 1000 vezes aqui, até você conseguir fazer isso aqui sem precisar olhar nada, tá? Então aqui, boas práticas. Sempre fala que fizer alteração no spfile, faça um backup, seja ele como for. O importante é você conter um, tá? Mantenha na rotina do backup do RMAN uma cópia do SP file, como eu mostrei aqui, e deixa ele na rotina para ele fazer. Conclusão: o SP file é crítico para inicialização do Oracle. Sempre mantenha cópias atualizadas. RMAN é a forma mais
prática e integrada para backup e restauração. Então aqui é a forma que, quando eu digo prática e integrada, é que ele vai entrar ali no piloto automático. Você não vai precisar ficar se preocupando de fazer esse processo manualmente. Você vai se preocupar em conferir se esse processo está sendo feito corretamente. Né? Vai ser a sua preocupação. E aqui o SQL Plus permite cópia legível para análise e ajustes manuais, como eu mostrei aqui, tá? VSO é rápido e útil para cópias emergenciais. Então, importantíssimo aí dentro da sua estratégia tanto de backup e recuperação, quanto no processo de manutenção do banco, porque quando você faz manutenção do banco, você sempre tem que ter em mente seus planos de rollback, tá? Então aqui eu mostrei aqui algumas alternativas diferentes para que você possa fazer isso aí com segurança, tá bom? Então com isso aqui nós encerramos esse vídeo. Se você puder deixar um like no vídeo, compartilhar ele com mais pessoas para ajudar no crescimento desse canal, vou ficar muito agradecido. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!